Gente, tem uma coisa que todo mundo precisa saber sobre a decisão do Lula de acabar com a taxa das blusinhas. Os bolsonaristas, para variar um pouquinho, estão espalhando fake news. O que eles estão dizendo? Ah, o Lula derrubou a taxa, mas foi ele que criou. Sim. Mentira. Lá em 2024... Mas rapaz, não tem um pingo, nem treme. Quem que criou a taxa, Boulos? Quem foi que criou essa taxa? No começo lá do governo, o que aconteceu? Vamos lá. Veio o Haddad com essa ideia de taxar as compras internacionais. Aí foi um rebuliço. O Lula falava que era contra. Não, porque é contra, porque essas bugigangas aí internacionais não podem competir com o mercado nacional. Um mês depois ele tava assim, não, a gente vai ter que taxar as blusinhas porque precisa valorizar a indústria nacional. Aí o que aconteceu? A indústria nacional, mês passado saiu uma notícia falando que eles não geraram novos empregos e ainda aumentaram os valores. Aí agora, em ano eleitoral, depois de ter colocado muito na bunda do brasileiro, com essa taxa maravilhosa, né? Aí vocês vêm e tira a taxa que vocês mesmos colocaram. E agora você vai falar pra mim que é mentira que o Lula criou a taxa e tirou a taxa que ele mesmo pôs? Quem foi que fez? Foi o Bolsonaro? Fui eu? Foi a Heloísa? Foi o Aloísio? Quem foi que fez a taxa? Bom, vamos ver. Lula mandou um projeto para o Congresso que era o Mover Brasil. É um projeto para estimular a produção de veículo, renovação de frota. Não tinha nada a ver com blusinha, com Shein, com Shopee, com coisa nenhuma. Ali, no debate do Congresso, na relatoria, foi botado um jabuti. Ou seja, uma coisa que não tem nada a ver com o tema do projeto. A bota ali, aprova e ela entra de carona. Foi feito o jabuti da taxa das blusinhas. O projeto que o Lula mandou para o Congresso não tinha nada de blusinha, não tinha taxa, não tinha coisa nenhuma. Era um mover de carros. Lá no Congresso, botaram a taxa das blusinhas e foi aprovado. Foi assim que se criou a taxa das blusinhas. Não foi o presidente Lula. Não. Ah, mas o Lula poderia ter vetado. Bom, o Lula pode vetar qualquer projeto, mas 90% dos projetos que vem no Congresso são sancionados pelo presidente. O fato é o seguinte... Então, peraí. Então você tá falando que ele aprovou um projeto sem ler? Você tá falando que o presidente Lula aprovou um projeto que tinha um jabuti sem ler? Cadê a equipe jurídica que a gente paga? Cadê a equipe de assessores? Todos ali. Ninguém leu a penga do projeto, só botaram na mesa do Lula e ele assinou. Mas é uma cara de pau gigante em Boulos. Mas você não tem um óleo de peroba pra passar nessa tua cara de pau? O que custa vocês irem lá e assumirem e falar, pô, a gente criou a taxa da blusinha, não deu certo, a gente revogou. Todo mundo sabe, todo mundo que tem um neurônio que funciona, sabe que vocês criaram essa taxa e vocês só tiraram esse ano porque é ano eleitoral. E se esse merda desse Lula entrar ano que vem ainda, o que acontece? Não dá 2 meses, vocês vão enfiar essa taxa de novo no nosso rabo. Porque é assim que funciona. No Brasil até o passado é incerto. Então assim, a gente não sabe o que esperar. Tem gigantes do varejo brasileiro, como a Lupo, indo embora do Brasil porque a gente não tem condição no Brasil de abraçar a indústria nacional. Não há indústria nacional de qualidade no Brasil. E aí vocês veem ainda que esses projetos populistas, tipo a escala 6x1, que vocês querem baixar na canetada, e as empresas não vão ficar aqui. Aí aumenta dinheiro, aí teve a burra da Janja, aquela retardada da Janja, falando o quê? Não, porque a taxa, ela é para a empresa, ela não é pro consumidor final. Como se o empresário não fosse repassar essa taxa pro consumidor final. Vocês acham que a gente é burro, que a gente tem memória fraca, mas o brasileiro tá mudando, tá? Brasileiro, confundi tudo, né? Mas enfim, está mudando. A gente tá deixando de ter memória de formiga. Vocês têm que ter a cara de assumir a merda que vocês fazem. Vocês têm que ter a cara de assumir. Vocês criaram a taxa, sim. O Haddad defendeu essa taxa com unhas e dentes, sabendo que era a taxa das blusinhas desde o começo dessa taxa. Ela é chamada de taxa das blusinhas. Agora você vai dizer que o projeto chegou na mesa e o Lula sancionou sem saber. Pelo amor de Deus, né, Boulos? Continua aí. Quem criou foi o Congresso. E depois da sociedade ter se expressado, esse é um governo que escuta a sociedade brasileira, o presidente decidiu revogar e mandou a medida provisória essa semana, acabando com a taxa das blusinhas. 20% de imposto federal sobre as compras dessas plataformas eletrônicas. Quando você for lá, na Shein, na Shopee, no AliExpress, fazer qualquer compra, vai aparecer ainda o imposto estadual, o ICMS. Ou seja, o Lula zerou o imposto federal. Agora fica o desafio pro seu Tarcísio, pros governadores bolsonaristas que tanto falaram na taxa das blusinhas, vocês vão zerar o ICMS das blusinhas? Tarcísio, você vai zerar a sua taxa das blusinhas? Cadê os governadores petistas também? Eles já zeraram a taxa das blusinhas? Lá o ICMS das blusinhas no estado deles? Ou você vai cobrar só o governador de São Paulo? Como se a gente não tivesse dezenas de outros estados aqui
com a mesma taxa, de que vai de 17% a 20%. Fora a taxa que vocês tinham de imposto de importação. Juro, Boulos, às vezes assim, ó, eu não sei se a sua mãe te ensinou isso, mas a minha mãe falou pra mim o seguinte: quando você não tem nada de bom pra falar, fica quieto. Você não precisava ter gravado um vídeo desse vídeo porcaria pra falar essa mentira na cara do eleitor e achar que o eleitor, que a população é idiota. Quer dizer, tem alguns que são, né? Porque tem alguns que vão acreditar do mesmo jeito que a gente postou o áudio lá do Flávio Bolsonaro e tinha gado imediatamente aqui. É IA, nossa, como vocês acreditam em áudio pleno 2026? Isso é claramente IA, sendo que depois o próprio Flávio Bolsonaro veio falar que era ele mesmo cobrando. Não há diferença nenhuma do eleitor do Lula que acredita nessa mentira que o Boulos falou pro eleitor do Bolsonaro que acredita que o áudio do Flávio Bolsonaro é IA. É tudo farinha do mesmo saco. Vocês tentam se distanciar tanto que vocês se encontram na ponta depois. Se você gostou desse vídeo, nos ajude. Deixe seu like e inscreva-se no canal.